Ascensão do dólar, 1944 a 1971. Todo o império nasce de uma promessa. O Império Americano nasceu da promessa do dinheiro. Em 1944, o mundo ainda queimava nas cinzas da Segunda Guerra Mundial. Cidades inteiras haviam se tornado poeira. Economias estavam destruídas. A Europa estava falida. E o antigo poder colonial da Inglaterra desmoronava sob o peso das dívidas. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma nova força emergia das fábricas, dos bancos e dos cofres. Os Estados Unidos da América. Naquele momento, apenas um país tinha ouro suficiente para reerguer o planeta e poder para ditar as novas regras. E foi em Bretton Woods, uma pequena cidade no interior de New Hampshire, que esse poder ganhou um nome, um rosto e um símbolo: o dólar. Bretton Woods, o nascimento de um império invisível. Em julho de 1944, representantes de 44 nações se reuniram para decidir o futuro financeiro do planeta. Oficialmente, o objetivo era reconstruir o mundo após a guerra, mas, na prática, ali se desenhava o novo mapa do poder global. A proposta americana era simples e brilhante. O dólar seria a moeda de referência mundial lastreado em ouro. Cada dólar poderia ser convertido em uma quantia fixa de ouro, e todas as outras moedas do mundo passariam a ter seu valor definido em relação a ele. Era uma promessa de estabilidade, mas também uma armadilha. Ao centralizar o padrão monetário global em sua própria moeda, os Estados Unidos não apenas garantiram poder, criaram dependência. Para o resto do planeta, o dólar se tornou o sangue que corria nas veias da economia mundial. Enquanto o ouro permanecia guardado em Fort Knox, o resto do mundo passou a guardar fé no papel americano. O Plano Marshall e a construção da dependência. Com o fim da guerra, a Europa estava em ruínas. Cidades, pontes e fábricas haviam sido destruídas. E os Estados Unidos viram nisso uma oportunidade, não apenas de ajudar, mas de dominar com elegância. Em 1948, o Plano Marshall injetou bilhões de dólares na reconstrução europeia. Os jornais chamaram de generosidade, mas por trás dos discursos havia uma equação política. Quanto mais dólares circulassem fora dos Estados Unidos, mais o mundo dependeria deles. Assim, o dólar passou a ser usado para comprar trigo, aço, carvão e lealdade. A ajuda econômica se tornou o primeiro instrumento de controle geopolítico da era moderna. E em poucos anos, o que começou como reconstrução virou hegemonia. O Império Americano não se expandiu com tanques. Ele se espalhou com cheques. O ouro, a fé e a ilusão da abundância. Durante os anos 1950, os Estados Unidos viveram um boom econômico sem precedentes. Fábricas produziam em massa. Famílias compravam carros, televisores e casas financiadas. O mundo acreditava no milagre americano. Mas havia um segredo sob a superfície. Essa prosperidade era sustentada por crédito, não por ouro. O governo americano começou a imprimir mais dólares do que tinha em reservas. E aos poucos, o equilíbrio prometido em Bretton Woods começou a se romper. Ainda assim, a ilusão era perfeita. O dólar se tornara tão poderoso que já não precisava do ouro, apenas da crença. Enquanto o resto do mundo continuava depositando ouro nos cofres americanos, os Estados Unidos imprimiam promessas. E como toda promessa de poder, um dia ela cobraria seu preço. 1960. O primeiro abalo na fé. Com o passar dos anos, alguns países começaram a perceber a farsa. A França, sob o comando de Charles de Gaulle, foi uma das primeiras nações a desafiar o sistema. De Gaulle acusou os Estados Unidos de viverem às custas do resto do mundo e exigiu a conversão de bilhões de dólares em ouro. Navios franceses zarparam rumo a Nova York, não para a guerra, mas para resgatar a verdade. Eles voltaram carregados de ouro, e naquele momento o império começou a sangrar.
Os cofres de Fort Knox começaram a esvaziar-se. O mundo finalmente percebia que havia mais dólares em circulação do que ouro para sustentá-los. O sistema criado em 1971, o dia em que a promessa foi quebrada. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou ao mundo uma decisão que mudaria a história econômica para sempre. 1974 estava prestes a colapsar. Os Estados Unidos suspendiam a conversão do dólar em ouro. A partir daquele dia, o dólar passou a existir por decreto, sustentado não por metal precioso, mas por confiança. Era o nascimento da era do dinheiro de papel e o início de um império baseado na fé. O padrão ouro estava morto e, com ele, a ilusão de um dinheiro lastreado em algo real. O ouro era finito, a confiança infinita até que deixe de ser. O dólar como nova religião. A quebra do padrão ouro transformou o sistema financeiro em um experimento. A economia passou a crescer sobre crédito, dívida e especulação. E o mundo inteiro se adaptou a essa nova fé, a fé no dólar. O dinheiro deixou de representar trabalho e passou a representar poder político. O Federal Reserve, o Banco Central americano, assumiu o papel de uma nova divindade, capaz de criar riqueza do nada, controlar crises e salvar impérios com uma simples emissão de papel. Mas toda religião precisa de fiéis, e para manter o dólar no trono, os Estados Unidos precisavam garantir que o mundo continuasse acreditando. E assim, começou a segunda fase desse domínio invisível, a era em que o dólar deixaria de ser apenas uma moeda e se tornaria uma arma. O Império Invisível, 1971 a 2020. A fé no ouro acabou, a fé no dólar começou, e nenhuma fé dura para sempre. Com o fim do padrão ouro, o sistema financeiro global foi reconstruído sobre o ar. Os Estados Unidos criaram um modelo em que o dinheiro se tornava um instrumento de influência, e o déficit, antes sinal de fraqueza, virou uma ferramenta de poder. A dívida pública americana cresceu, mas ninguém se importava, porque, afinal, quem questionaria o emissor da moeda mais poderosa do planeta? O petrodólar, o casamento entre petróleo e poder. Para manter o dólar no centro do comércio global, era preciso encontrar um novo alicerce, algo tão essencial quanto o ouro. E os estrategistas americanos encontraram o petróleo. Em 1974, um acordo secreto entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita definiu que o petróleo mundial seria vendido exclusivamente em dólares. Assim nasceu o petrodólar. Isso significava que qualquer país do planeta que quisesse comprar energia precisava primeiro comprar dólares. E para ter dólares, precisava vender produtos, recursos ou até trabalho aos Estados Unidos. O sistema se retroalimentava. O mundo produzia para continuar girando ao redor do mesmo sol verde. Enquanto o mundo queimava petróleo, a América queimava o tempo, estendendo seu império sem disparar um tiro. O dólar como arma geopolítica. Com o passar das décadas, o dinheiro deixou de ser apenas um meio de troca. Tornou-se uma ferramenta de guerra silenciosa. Sanções financeiras, embargos, controle de fluxos bancários. O sistema de pagamentos global, dominado por instituições americanas, passou a punir nações inteiras sem precisar de tropas ou bombas. A SWIFT, rede que movimenta trilhões de dólares por dia, tornou-se o equivalente moderno a uma muralha invisível. Quem está dentro prospera. Quem é expulso, sufoca. O dólar havia se tornado o exército invisível do império. A bolha da abundância. Os anos 1990 e 2000 pareciam provar que o sistema funcionava. A internet, o consumo e a globalização criaram uma nova era de prosperidade. Mas por trás da euforia crescia algo silencioso: a dívida. Empresas, famílias e governos começaram a viver de crédito. E o crédito cresceu sobre promessas, não sobre produção. O dinheiro se multiplicava mais rápido do que o trabalho.
e o valor se tornou um conceito subjetivo. Em 2008, a ilusão ruiu. A crise de 2008, o império em colapso controlado. Quando o sistema financeiro americano desabou sob o peso dos derivativos e hipotecas, o mundo inteiro desabou junto. Mas em vez de permitir que o castelo caísse, o governo americano fez algo inédito. Imprimiu trilhões de dólares para salvar seus próprios bancos. O colapso foi adiado, mas a cura foi o próprio veneno. A dívida explodiu e o mundo percebeu que o dólar não era mais uma reserva de valor, era uma reserva de dependência. O império não caiu, apenas aprendeu a sobreviver de sua própria ruína. O começo da queda. 2020, o futuro. Todo império desaba em silêncio. O som do colapso é o da confiança se esvaindo. Nos últimos anos, o mundo começou a acordar do transe. Países antes submissos ao sistema americano começaram a buscar alternativas. China, Rússia, Índia, Brasil e dezenas de outras nações passaram a comerciar em moedas locais, enfraquecendo o domínio do dólar passo a passo. A pandemia de 2020 foi o estopim. Os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro em 18 meses do que em todo o século anterior. O planeta assistiu em tempo real o império da confiança perder o controle da própria fé. O trono começa a rachar. A dívida pública americana ultrapassa os 35 trilhões de dólares. O déficit cresce em velocidade geométrica. E o mundo já não vê mais o dólar como símbolo de segurança, mas de risco sistêmico. O BRICS fortalece moedas alternativas. A China cria sistemas bancários paralelos. E o ouro, o mesmo ouro abandonado em 1971, volta a ser comprado em volumes recordes por bancos centrais do mundo inteiro. A história se repete. Como Roma, o Império Americano começa a ruir de dentro para fora. Roma caiu pela arrogância. A América cairá pela dívida. O futuro sem trono. O colapso do dólar não será uma explosão. Será uma transição silenciosa. Aos poucos, contratos, trocas e reservas migrarão para novas formas de dinheiro. Moedas digitais, lastros em commodities ou sistemas descentralizados substituirão a antiga fé no papel verde. Mas com essa mudança, o mundo perderá algo mais profundo do que uma moeda. Perderá o centro. Durante 80 anos, o dólar foi o eixo invisível da civilização moderna. Quando ele cair, não haverá um substituto imediato. Haverá caos, reestruturação e disputa. E como sempre, quem controla o novo padrão, controlará o novo mundo. O veredito da história. Nenhum império é eterno. O ouro não salvou Roma. O carvão não salvou a Inglaterra. E o dólar não salvará os Estados Unidos. Quando o trono do dinheiro ruir, restará apenas a pergunta que toda civilização teme fazer. Quem controla quem? O homem ou a moeda? A história tem as respostas. O poder tem o mapa.